We're gonna start in 5, 4, 3, 2. Olá a todos, bem-vindo ao Reverso, um podcast que nasceu a partir de amigos, tomando um café. É pra ser descontraído assim mesmo? É, pô, não. Não, mas você falou de fazer uma entrada, depois aí solta. Não. Outro dia. Eu ia falar, não, Só pra eu ia começar, falar então que beleza, nasceu então, no coração de Deus, cortou. primeiramente. Cortou, então. 1, 2, 3 e... Bem-vindo ao Reverso, um podcast que nasceu, né, num café com amigos. E hoje a gente tá aqui pra compartilhar o que Deus tem feito nas nossas vidas. Nós um dia fomos evangelizados, recebemos o evangelho, né, de países da Europa. E hoje nós retornamos a esses países, estamos aqui na Inglaterra como amigos e ministros e vamos compartilhar um pouco da nossa experiência como missionários brasileiros aqui na Inglaterra, no Reino Unido. O que você quer fazer, Dudu? Faz aí. É isso aí. Exatamente, você tá... É isso mesmo? É isso mesmo, né? Coisa linda, Pastor Alan. Eu ia falar primeiramente que nasceu no coração do papai, né? Amém, né? Ainda bem que tem um irmão, né? Eu tô brincando, eu queria fazer esse negócio aí mesmo. Eu queria ver esse negócio aí. Foi mal, Vai volta fazer igual aí. rapper assim? tem que ficar perto da boca combinado, assim, hein? Dudu. Mano, eu que vou editar o áudio, né? Então, por favor, fala Pelo menos falando por causa da perto câmera. do microfone. Faz assim, ei. senão vai ficar feio no vídeo. Tá bom, mas vocês podem perceber que a gente tá aprendendo a fazer esse negócio aí, né? Pô, isso vamos aqui de parece novo? aquele microfone do Silvio Santos. né? Fazer mais um? Não. Não tá ótimo. valendo. É isso aí. É isso aí, vambora. Começa. Quem vai contar a história de quem Então veio? a gente faz assim, ó, levanta o dedo, levanta o dedo todo mundo, levanta o dedo. Ai, Aí meu no Deus. 3 a gente aponta pra alguém. 1, 2, 3. Quem tem mais votos? E o pior que Ninguém foi um pra me cada um. chama. De novo. Quem novo. chegou 1, primeiro? 2, 3 e volta. Pô, todo mundo fez a mesma coisa. Dois do Dudu. Dudu, tu começa. Dudu, você começa. Vamos falar o quê? Quem tu és? Como é que você veio? Quem é você? Quem é você? Cara, eu sou o Eduardo, todo mundo me conhece por Dudu. Eu sou cuiabano. Meu pai é gaúcho, né? Minha mãe é cuiabana, então tem umas misturas de cuiabucho. Que benção. Uma bênção. Aí eu sou casado com a Leide. Eu tenho 31 anos e tenho 2 filhos também, a Catarina vai fazer 3 e o meu moleque, o Bento, vai fazer 1 esse mês agora de agosto. Vim da Igreja Batista lá de Cuiabá, PIB de Cuiabá. Um abraço lá pra minha igreja. E eu sou pastor de louvor aqui na Igreja Vineyard, nasci em St. Albans, norte da Inglaterra, norte de Londres, chamado Verso Vineyard. Então, tô sendo pastor de louvor aqui vai fazer 3 anos já. Também faz parte da Jocum, em Harpenden. Sou missionário lá. Jovens com uma missão. E é isso aí. Eu tô muito feliz de estar aqui com os amados irmãos. E quando que você chegou no UK? Cara, cheguei aqui em abril de 2017. Uau. Eu vim aqui servir com a Jocum, com minha esposa, né? A gente não tinha filhos antes. Aí a gente viu as portas se abrindo pra gente aqui. E a gente ouviu... A Leite teve um sonho muito doido lá. E a gente sentiu de Deus que a Inglaterra é um país assim pra longo prazo mesmo. É a nossa casa. Uau. É isso aí. Agora segue Tá bom. assim, ó. O Alan fala. Segue anti-horário. É. Bom, meu nome é Alan Barbaza. Eu sou natural de São Paulo. Eu sou casado com a Ania e sou o pai da Hayley, que vai fazer 3 em outubro, e do Ezra. Tem 1 ano e 3 meses. E a Ania, ela é britânica, então ela é do lado leste de Londres. Ela nasceu ali na área de Romford, Essex. E é isso aí, a gente mora em Londres e eu vim pro UK em 2016. Eu cheguei em agosto, em setembro, e eu vim para trabalhar com uma igreja aqui, que é hoje a igreja que eu lidero, que é a King's Cross Baptist Church, né, KCBC London. Mas eu vim também para estudar teologia. Eu estudei no Spurgeon College. Então, quando eu cheguei, a forma que Deus abriu a porta, talvez depois a gente pode... Mas assim, conheci um pastor que era o pastor dessa igreja, ele era professor no Spurgeon, e aí os links começaram, e aí Deus abriu a porta. E tô aqui vai fazer 9 anos, né? Esse mês agora faz 9 anos. E é isso aí. E o que mais? E aí, Pedrão, agora é o Pedro se apresenta. Bênção de Deus, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Vai, bispo. Gente, paz, amado. Meu nome é Pedro Neto, 32 anos de idade, casado com a Ana Laura há 12 anos. Não temos filhos ainda,
Temos um cachorro chamado Obama, que é um cachorro político. Que benção. Não é o Zama, né? Não, Obama. Obama. Talvez o próximo. Estou fora do Brasil desde 2000. Acho que meus pais migraram para cá, não para Inglaterra, para Europa. Em 2000 eles mudaram para Portugal. E desde então tenho vivido minha vida toda aqui. E em 2015 eu senti do Senhor que era tempo de me mudar. E o Senhor me deu um sonho específico de me mudar para Inglaterra. Falava que era uma terra de reis e rainhas. E eu sabia no meu coração que era Inglaterra. Eu cheguei aqui em 2015 e tenho trabalhado com a igreja anglicana por 10 anos, né? Aqui em 2015, 2025. Então tô aqui nessa nação. Estou hoje em dia numa igreja chamada Imprint, onde eu sou o co-pastor. E vivo a vida na alegria. Essa é a minha frase. Caramba. O pastor é bom demais, né, mano? Minha vida na alegria. É isso que eu... Eu sou o Alessandro Vilas Boas, sou casado com a Bruna. A gente tem 3 filhas, Ana Júlia, que tem 15 anos. Mano, você tá pisando no meu... Irmão, desculpa aí. Pô, Tá uma Dudu, pressa. Esse é meu sempre momento, vacilando por pouco. Você tá... Ih, repetir a mesma coisa que foi pra você. Eu sou casado com a Bruna, tem a Ana Júlia, 15 anos. A Maria Luísa, de 8 anos. E a Lucy, que nasceu aqui, vai fazer 2 anos agora em novembro. Eu vim pro UK em 2021, 22. Esse ano é o 4º ano, né? Em 2018 eu comecei a vir pra Europa pra ministrar. Com 18 anos eu comecei no Brasil. Em 2018 eu vim pra cá, tinha acabado de lançar o Carpinteiro, o álbum. Vim ministrar em Portugal, em Lisboa. E aí no voo Deus falou comigo sobre a Europa. Aí mais tarde, naquele mesmo ano, eu vim pra Londres. Aí quando eu pousei no London City ali, eu senti que era aqui. Porque eu não sabia exatamente qual país da Europa, né? Que Deus queria a gente, assim. Pra mim e pra Bruna, na verdade, foi meio loucura, assim. Porque tava tudo muito estabelecido no Brasil, assim. Mas a gente tinha certeza que Deus tinha chamado. Aí, cara, demorou 4 anos. Foi 2022 que eu cheguei, exatamente. Pra gente conseguir o visto e tal, fazer toda a transição. E aí, tamo aí agora. Vai fazer 4 anos completos. E faz Essa é a 4 anos que vocês plantaram a igreja também, o ano aqui? A gente começou... Tipo, um aninho antes, assim, mesmo lá do Brasil, a gente já tinha uns casais que a gente acompanhava online. Mas aí quando a gente chegou, a gente já começou o trabalho, assim, em casa, ficamos em casa por 2 anos e agora quase 2 anos já que a gente faz o culto domingo aberto e tal. Tá sendo bom. Os amados. Maravilha. Bênção de Deus. Alessandro Vilas Boas, pessoal. É. Eu quero ir lá. Vou lá no domingo. Grazie mille. Agora é italiano, poliglota, menino. Fala tu, tá falando até espanhol agora, né? Eu falo graça só. Só graça. Não tem, ele canta espanhol, que eu já vi. Você aprendendo a cantar uma música. Não, mas eu canto umas coisas em espanhol. E, mano, mas a língua mais difícil que eu já cantei foi alemão. O alemão é bizarro. Não, mas Alemão? aí tu Que cantar em isso, alemão é outro mano. rolê, né, pai? Não, mas assim, Marcela, cantar, né? vai ver Cantar depois. Mas a galera entendeu e Não. fluiu ou foi só Eles tipo ficaram comigo lá. Mas entendeu? Não, eu cantei umas 2 palavras. É muito difícil, mano. Muito difícil mesmo. Pô, a gente tá aqui tentando ainda cantar em inglês ainda, né, mano? O pastor Lídio tá cantando Não, 6 não. línguas já. alemão, espanhol, italiano? Eu vi ele cantando em coreano na Coreia. Que É Ó, gente, mesmo, não- mano? com Samidá. Nem sei o que eu falei. Uma coisa que seria legal era a gente, tipo assim, se a gente sabe alguma questão de descendência, independente se é daqui ou não, vocês sabem não? Eu sei. A minha, Fala aí, eu Ale. também sei da minha. Fala você primeiro. A minha é portuguesa. Portuguesa. Eu sou português. 70% português. Mas tu tem um fator Só que interessante. eu tenho uma porcentagem maneira. Eu tenho quase 10% de Nigerian. Ô, Nigeriano. louco! 10% nigeriano. E aí eu tenho 1% francês. Então. Oh. Você já fez o Merci teste beaucoup. de DNA? Eu preciso fazer. Eu sou bem brasileiro, misturado, raiz. Você é o quê, mano? Mano, eu sou português, segundo meu pai, né? E segundo sua mãe? Minha mãe é indígena. Bem Brasil mesmo. Bem Brasil mesmo, velho. E você é italiano, né? Italiano, parte de pai, e parte de mãe, acho que tem holandês, português e indígena também. Do que eu sei. Eu também, do que eu Cara, sei. mas eu tava pensando nisso vindo pra cá, no carro hoje, porque eu tava escutando um álbum de alguém, alguma coisa assim,
E a pessoa é brasileira e ela é muito misturada, assim, né? E eu até falando um pouco dessa parada da gente ter sido enviado e tal, eu acho que isso é uma bênção do Brasil, mas South America no geral, assim, que eu acho que a gente tem umas barreiras que algumas culturas têm, porque eles são, tipo assim, querendo ou não, uma cultura só, um povo só, de histórias centenárias, que eu acho que a gente, naturalmente, a gente não tem tanto, assim, porque a gente é tão misturado. Muito. É muito provável que nas nossas famílias a gente ache um cara negro, um cara índio, um cara total. não sei o que, um cara não sei o que lá. E eu acho que isso faz da gente um povo, que é o que o povo fala que a gente é carinhoso, warm, né, não sei lá. Aham. Eu acho que naturalmente isso faz a gente um povo muito fácil de, sei lá, Se adaptar, se né? adaptar. É. Eu vejo muito isso também. Como é que foi a adaptação de vocês aqui? Olha, pra adaptação foi... Eu diria que foi tranquila no sentido de que eu vim com a mindset, com a mentalidade de que eu ia me inserir na cultura inglesa. E aí eu fui entender que depois que não era cultura inglesa, só era cultura multicultural, né? Ou intercultural, que são talvez um tema que a gente vai entrar depois. Que quando eu cheguei na igreja aqui, por exemplo, cara, você vai ver que tem gente... Cara, de tudo quanto é lado. Mano, na nossa igreja tem gente da Nigéria, da Angola, da Austrália, do Peru, mano, do Zimbábue. Mano, é gente de tudo quanto é lado. E aí você fala, cara, que riqueza, né? Aham. É uma figura do que vai ser no Novo Céus e na Nova Terra, né? Diante Total. do Senhor lá, Apocalipse 7 fala, né? Vi um povo de várias tribos, povos, nações adorando. Cara, então isso é muito legal. Mas eu vim e eu fugia um pouco de querer... Porque eu sabia que eu precisava me inserir, falar inglês e aprender. Então, por muito tempo, eu corria nessa direção. E eu, desde que vim pra cá, numa igreja inglesa, né? Que é aqui em Você acha que CBC. demorou quanto tempo pra você falar, cara, é minha casa aqui? Demorou, acho que uns... Eu diria que pelo menos uns 2, 3 anos. Eu também. Uau. E aí eu falava, pra mim demorou não, cara, uns 2 eu- anos Total. também. Uau. Eu assim, eu Pra pensei... você acha que foi mais Eu fácil? acho que foi muito rápido. É que você já morava fora. Exatamente, eu acho que pra mim foi Ah, tipo assim, é. 3 meses eu tava sentindo o baque da diferença de Portugal pra Inglaterra, que eu achei que foi bem grande, mas, cara, eu me adaptei muito rápido. E, tipo assim, eu acho que eu já me senti Você em chegou casa. em Portugal com quantos anos? Ixi, 6 anos de idade. Eu acho que... Então, tipo assim, eu cresci. Você passou isso Não, novo, né? Exatamente, Mais europeu do eu que senti brasileiro. mais, vou te contar uma parada, eu senti mais estranheza quando eu fui pro Brasil, Sim. que eu me sentia muito mais português do que brasileiro. Sim, Tá ligado? sim. Que eu chegava e falava, nossa, e eu sempre fui muito envolvido na cultura brasileira, mas, cara, pra mim, ao mesmo tempo, eu ficava, meu Deus, o Brasil é diferente, tem outra parada. Mas na Inglaterra, eu acho que eu me adaptei em 6 meses, eu já tava tipo assim, é aqui que eu vou ficar por muitos e muitos anos. Mano, que loucura. E você, Porque Edu? pra mim e pra Leite, cara, a gente veio aqui em 2017. Em primeiro a gente não falava inglês, né? Então a gente fez meio que a escola de inglês com a Jocum. Aí depois dessa escola a gente passou meio que fez um internato que fala? Internship? Internship, internship, estágio. É estágio. Estágio. Numa outra base aqui, mas nessa base não tinha nenhum brasileiro. Pro nosso inglês foi sensacional, né? Ah, A gente, assim, alavancou no inglês total, mas não tinha ninguém nessa base, assim, que nos entendia como cultura. A gente não tava se entendendo porque estava aprendendo inglês. Então houve muito, tipo assim, coisas internas de nós, assim, que cara, ficou guardado. guardado. A gente não sabia quem nós éramos, cara. Foi muito tenso. Mas eu acho que demorou 1 ano. Foi um dos piores momentos, assim, do nosso casamento mesmo, eu e da Uau. Leite. Era o nosso 2º ano de casados, né, também, né? Tinha esse lance também da adaptação e tudo mais. E eu fora do Brasil e tudo mais. Mas, cara, eu acho que demorou 1 ano e pouquinho, assim, pra gente começar a se entender. O inglês deixou de ser uma barreira. Começou a ser parte da gente, né? Aí a gente começou realmente, Inglaterra começando a ser a nossa casa. Mas passou, cara, foi tão Cara, difícil. eu mano. acho que até em outros países que eu já fui, a maioria dos brasileiros latinos, assim, por mais que a gente tenha esse aspecto que a gente falou, que a gente é muito misturado, o que eu percebi muito, assim, viajando é que a maioria das pessoas já vai com um plano pré-formado, vou chegar lá e tanto de coisa vai começar a acontecer. Exato. E normalmente, eu não sei se vocês sabem, mas vocês já viram essa estatística, mas a maioria da galera
esses 2 primeiros anos que, pelo menos nós 3 aqui falamos que foi o nosso tempo, depois desses 2 anos ou desiste ou fica de vez. E tem uma outra estatística que fala que se você não aprende inglês ou a língua pra onde você foi no primeiro ano, você não vai aprender nunca mais. Uau. Porque, tipo assim, você aprendeu a se virar. Sacou? Você aprendeu a se virar sem a língua, mano. Mas eu Como foi pra você, Ale? Cara, Adaptação. Cara, demorou uns 2 anos pra eu falar assim, é minha casa, tá ligado? Mas o bom pra mim e pra Bru foi que a gente chegou falando inglês. A gente já falava inglês. Legal. Porque a gente pegou um visto de trabalho, né? Que é o Tier 2. Que foi um milagre bizarro, assim, sério mesmo. Porque, cara, como eu vim pra plantar uma igreja e eu não tinha conexões, assim, na Inglaterra, com pessoas daqui que poderiam me dar visto e tal. Eu tava fazendo aula de inglês, me preparando e tal. E aí eu não sabia, mas meu professor de inglês, ele fazia parte de uma organização missionária. E aí um dia compartilhando com ele, daí ele falou, cara, eu vou orar aí. Ele nem me falou nada, bem inglês, assim. Ele é brasileiro, mas casado com britânica, mora aqui quase 30 anos, eu acho. Aí ele, vou orar, cara, eu vou orar por você. E não me falou nada. Aí na semana seguinte ele veio, então eu sou líder de uma organização, a gente queria apresentar a proposta do visto pra você. Demais. Então, assim, eu lembro que a gente tava orando por vocês por isso. então, né? tipo assim, pra gente a questão da língua foi um challenge, tipo assim, foi difícil, mano, porque você fala inglês, mas morar em inglês é outra vibe. Foi difícil, mas eu acho que pra mim e pra Bru foi mais o lance da gente deixar igrejas consolidadas já, deixar muita família, muito amigo e começar do zero, assim. Sim. Financeiramente, pra mim também foi, mano, foi um desafio muito grande, porque eu cheguei aqui, a Libra tava quase 8, ainda tá, né? É que vocês não trazem dinheiro, vocês não sabem. Mas assim, Nós convertemos. E, cara, foi muito difícil, assim, porque eu vivi uma realidade no Brasil muito ativa, tipo assim, estabilidade financeira bem de boa. Vim pra cá e começar do zero, foi difícil. Aí então eu digo que, cara, nos meus primeiros 6 meses eu senti muito. Depois foi mais adaptação. A minha esposa começou a sentir no 2º ano. Que ela falou, caraca, mano, a gente mudou mesmo, hein? Que loucura. Mas eu vejo, assim, viajando muito, mano, conversando com pastores e tal, a maioria da galera desiste porque antes de ir, cria uma ideia muito romântica, né? Sim. E aí quando você chega lá, você percebe, cara, eu tenho que viver minha vida num novo país. Não é tipo assim, eu não vou ficar pregando todo dia, ministrando todo dia. Tipo, eu vou pagar conta num novo país, né? Eu acho E a parada de Londres é... Se você conhece o rolê que todo mundo conhece de Londres, a gente sabe que você consegue ver tudo que é turístico de Londres em 4, 5 dias. E aí acabou. E aí a vida de Londres é dia cinza, chuva todo dia... metrô é bom, metrô é bom, mas tipo assim, é metrô pra cima e pra baixo, é correria, tudo é longe, tá ligado? Vai de uma ponta pra outra, demora 1h30. Cara, então esse rolê de Londres pode ser destruidor pra quem não, tipo assim, pra quem perde a paixão do sonho londrino. Então tem que vir preparado. Cara, eu tô com uma coisa assim. Você vai falar alguma coisa, Dudu? Não, manda bala, pai. Não, eu queria que a gente talvez explorasse, vocês compartilhassem como que foi o chamado de vocês de vir pro UK? Porque acho que isso é uma coisa muito legal quando eu ouço histórias, né, de pessoas que vieram. E aí, talvez deixa eu começar com a minha história e aí vocês vão compartilhando. Meus pais já eram cristãos quando eu nasci e eles sempre já eram músicos também. Então eu cresci já na música, aprendendo instrumentos e tal. E ninguém falou isso, né? Porque nós todos somos músicos, né? Líderes de adoração. Eu me considero maestro, né? Não músico. Músico. Maestro Zezinho? Mas assim, a questão do... Meus pais já eram cristãos e eu cresci na música. Mas com 11 anos foi quando eu recebi a Cristo. Comecei a andar com o Senhor. 12 me batizei. E com 14 anos, com 3 amigos da escola... Eu era do Colégio Batista lá de Santo André. E a gente tava Mano, a gente tava num rolê X, sei lá. Seu nome tinha que ser Alan Batista. Tu sempre foi Batista a vida inteira? Não, Alan Batista. Gostei. Mas caras. Mas era um batistocostal, um batista pentecostal. Glória. Renovado, falam no Brasil, né? E, cara, foi um rolê assim meio aleatório. A gente tava, sei lá, jogando bola. E aí começou a falar da paixão de Cristo. Já entrega a idade, né? Porque não sei o que a gente falou, mano, a gente tem que se acertar com Deus, né? E tal. E começamos a orar uns pelos outros, mano. E a gente foi batizado com o Espírito Santo ali naquela quadra.
E começamos a chorar. E, cara, depois daquele momento, tudo era Jesus. A gente se apaixonou por Jesus. E naquela época, eu tinha recebido uma palavra. Alguém orou por mim e falou, você vai pras nações. E eu falei, mano, é isso, velho. O coração tá queimando. E um dia eu vou pra algum lugar e eu vou usar a música. Nem sabia que ia ser pastor. Mas eu sabia que eu queria ser usado por Deus. E, cara, esse processo demorou 12 anos. Sim. Então, de quando eu ouvi... E eu ainda tentei ir pra Austrália, quando eu tinha 18 anos. E o meu visto foi negado. Tinha contado pra igreja inteira, mano. A igreja de 2000. Tô indo pra Austrália. Deu errado, mano. Pô, Me que frustrei, mas eu vergonha. falei, não, mas o Senhor... mas aí o Senhor não... eu continuei servindo na igreja local, né? Aí eu tive até uma banda no Brasil que o Dudu conheceu, né? O Love to Move. E, cara, eu virei até policial militar, contando um pouco da minha história. Então, assim, eu falava, cara, eu Rolê, né, cara? eu tenho uma promessa de Deus que eu vou sair do Brasil, eu tô me enraizando cada vez mais aqui. Mas aí um dia o Senhor falou, não, essa promessa é minha, você vai. Uau. Amém. E aí meus documentos da cidadania italiana foram resolvidos. E aí eu conheci o pastor Steve, que esse pastor, que ele é pastor inglês, Steve Latham. Ele faleceu 3 anos atrás. Ele tava no Brasil em julho e eu tava vindo pra Londres em agosto. Que ano que era isso? Isso era 2015. Foi 1 ano antes de eu vir. Eu falei, Steve, eu tô indo pra Londres e eu tô explorando a ideia de estudar no Spurgeon's College. E ele falou, eu sou professor do Spurgeon. Eu falei, meu Deus. Uau, Ele tava que na minha conexão. igreja pregando lá. E aí no mês seguinte eu vim, ele me apresentou o Spurgeon e eu comecei a orar. E naquela época eu já tava orando pra onde que o Senhor ia me enviar. E aí, quando eu vim pra cá, foi parecido com a Lê, eu senti o meu coração assim, pesado. Eu falei, cara, esse lugar precisa de pessoas comprometidas com o Senhor. Então eu vim pra me equipar teologicamente, eu me formei no Spurgeon's College, mas eu vim também pra servir a nação. E aí no ano seguinte o Senhor abriu a porta, e aí eu falei pro Steve, tô indo pro Spurgeon's College, ora por mim. E ele me fez o convite pra trabalhar na KCBC. Uau. Que da hora. E aí, né, fast forward, né, avançando agora, hoje eu tô como pastor da igreja lá, e aí casei faz 4 anos com a Ania, também ela é líder de adoração, a gente ali serve juntos a igreja. Cara, então é isso, assim, tipo, uma coisa que aconteceu quando eu tinha 14 anos, 12 anos depois aconteceu e a gente tá aqui Cara, eu vi uma vez continuando, o né? Gustavo Que da Paiva hora. falou isso, velho. Que essa frase eu gosto muito. Demora muito tempo pra que algo aconteça de repente. Exatamente. Ó, é isso aí. Demais. É tipo isso. É. Pedro, fala da sua jornada. Rapidamente, de chamado pro UK. eu lembro do dia. A gente tava num almoço, assim, numa igreja. Eu tinha uma banda em Portugal. Eu tinha uma banda, não, participava de uma banda. E a gente já viajava muito. Eu acho que a nossa primeira viagem fora de Portugal foi, acho, 2010 ou 2000... Não sei se foi 2010 ou 2009. E nós viemos ministrar na Alemanha. E aí, eu lembro que por volta dessa época, uma irmã Cici, se você tá me vendo aí, Tá assistindo? eu lembro que ela, num almoço, assim, de igreja, cara, uma parada assim, eu nem deveria estar na igreja naquele dia, ela chegou e falou assim, Pedro, eu sinto que Deus, ele vai te levar pras nações. Mas ela foi muito clara, e eu sei que foi uma palavra de Deus porque pregou em mim, sabe, grudou em mim a minha vida inteira. Ela falou assim, e eu vejo como se fosse um gol, e esse gol é cheio de bandeira. E só que essas bandeiras ainda, esse gol ele não fecha, porque ainda existe algo dentro de você que precisa ser moldado para você ir para as nações. E eu, naturalmente, né, em Portugal, na escola, você estuda inglês, estuda francês e tal. Então eu já cresci falando inglês, manjo um pouquinho de francês, mas assim, não, parlez petit. E aí a gente foi indo, cara. E eu casei com a Ana e a gente já viajava bastante com essa banda em Portugal. E a minha família sempre envolvida em ministério, passou uma crise familiar assim muito grande quando eu casei. E nessa crise os meus pais eles se divorciaram. E eu lembro que a minha mãe, ela veio pra Inglaterra. Acho que foi assim, o meu pai veio pra Inglaterra, alguma coisa assim. E eu lembro que eu vim visitar minha mãe não tava legal. E eu senti Deus falando claramente, deixa tudo e fica com a sua mãe. Tudo. E eu lembro que foi assim, muito claro Deus falando, deixa tudo e fica com a sua mãe. Eu cheguei em casa, conversei com minha esposa, a gente decidiu que a gente ia fazer isso. Foi assim, uma decisão muito difícil pra mim, porque eu era muito apegado a tudo que eu fazia em Portugal. Minha vida tava estabilizada, tava tudo muito, muito bem certinho. E, cara, e aí nisso, de uma forma sobrenatural, eu vim pra Inglaterra. No meu primeiro fim de semana já,
fui numa igreja que chamava Holy Trinity Leicester. Na primeira semana já um senhorzinho me apresentou pro líder de adoração. E aí eu já comecei a tocar com ele na cidade, num concurso de banda. A banda ganhou um concurso na cidade, assinamos com o estúdio, comecei a trabalhar pro estúdio. E aí, um ano que eu tava trabalhando pra esse estúdio, esse cara chega pra mim e fala assim: cara, eu tô saindo, tô indo pra outra estação e eu sinto que você deveria aplicar pra minha posição como pastor de adoração na nossa igreja anglicana. Eu falei, nossa, que rolê mais aleatório. Cara, eu apliquei sem perspectiva nenhuma, assim, do que ia acontecer. E dali eu conheci uma pessoa que é um mentor meu, chamado John McKinley. E esse cara, me conectou com todos os movimentos da Inglaterra, assim. Foi o cara que abriu todas as portas. E ele foi um cara que ele teve uma palavra de Deus que ele falou: o Senhor me falou que ia vir um brasileiro. Uau. Ele foi muito específico, ele falou: o Senhor me falou que ia vir um brasileiro, ele ia chegar na nossa igreja e eu tinha que dar o trabalho pra ele. E foi muito específico, porque eu cheguei na época que recebeu essa palavra. E, irmão, daí pra frente foi muitas conexões, foram dando certo. E eu, durante muitos anos, eu não fui pro Brasil e eu fiquei investindo aqui, né? Em relacionamentos e projetos e coisas da nação. Nunca esperando que um dia isso ia me dar alguma coisa de volta, sabe? Mas foi realmente porque, cara, eu comecei a amar a nação de um jeito e eu comecei a ter um amor pela igreja especificamente anglicana, que eu falei, cara, Deus tem que fazer algo nesse meio. E eu via que existia muita fome, pelo menos nos ciclos onde eu tava, pra Deus fazer alguma coisa. E, cara, foi dito e feito. Aí eu lembro que depois de quase 8 anos trabalhando na Holy Trinity como worship pastor, muitos projetos, a coisa virou. E aí, cara, apareceram alguns projetos maiores, nacionais, e eu fui incluído. E aí Deus começou a fazer as paradas, e aí foi aí que eu digo assim que eu comecei a conhecer todo mundo aqui na Inglaterra, assim, todo mundo que eu falo, todos os líderes de adoração, pastores, assim, e aí que eu acho que a gente também se conectou, e foi assim que foi a minha jornada. Que da hora. Demais. E você, Dudu? Mano, então, eu sou moleque de igreja, né? Então, até quando eu era criança, meu pai tá na glória agora, né? Tá na glória. Meu pai me levava doente pra igreja, mano. Tipo assim, não, vamos pra igreja mesmo, vamos pra igreja. Não queria ir, né? Não, vamos pra igreja. Mas eu sou muito grato. Aí quando minha família passou por uma crise, meus pais se divorciaram, mas aí a igreja foi o meu refúgio, assim. Eu queria, tipo assim, eu escolhia ir pra igreja, né? Fazia parte da primeira igreja batista de Cuiabá. Eu escolhi ir pra igreja, adolescente, assim, pegava o busão, vou pra igreja. Porque o que eu me senti em casa, né? Tipo assim, eu preferia estar em casa, lá na igreja, do que estar na minha própria casa. Porque tanta coisa aconteceu comigo. Mas pelo fato de estar envolvido com música o tempo todo, então eu aprendi bateria. Eu estudei bateria dos 10 aos 16 anos numa escola de música no Brasil. E tá na igreja que também tinha... Eu ia fazer uma piadinha, até hoje toca errado. Não era brincadeira. Tô aprendendo. Não, arrebenta aí. Então a igreja foi meio que, tipo assim, um local onde eu me conheci como pessoa, conheci a Deus, descobri sobre o meu chamado para ser missionário fora do país. Mas eu sou muito grato aos meus pastores, cara. Muito grato. Porque, tipo assim, eles deixaram um moleque de adolescente quebrar qualquer baqueta. Até eu dava aula de bateria na igreja. E, cara, não pagava nada pra igreja. Tipo assim, usa aí. Tipo assim, isso até me fez, como fala, shaped me, né? Te moldou. Me formou de um tanto assim, tipo, cara, eu sou muito grato à igreja. Tipo assim, ser fiel ao local, assim. Cara, me formou de um jeito, mano. Muito profundo. E tipo assim, a música sempre foi parte, né? Estudei, quase terminei de fazer direito, eu queria ser delegado, mano. Loucura, loucura. Eu sabia disso aí. O bigodão já tem. O bigodão tem. Mano, você tem noção, adolescente, mano, eu queria fazer parte do BOP. Uau. Ó que rolê. Mano, eu tava indo pra academia, fazendo um negócio todo. Eu queria mais Podia voltar pra academia, né? Podia, né? Aí. Nossa, valeu, pastor. Não, mas voltou. Eu sei que Voltei. É só Eu disciplina. lancei o desafio, o Dudu abraçou. Falou, Bacei. sim. Aí, mano, essa paixão por música sempre foi muito alta, né? Mas eu lembro especificamente, no dia que a gente começou a se juntar mais com a Jocum, a minha igreja, com o pastor Rogério, que também falecido, eu conheci a Jocum. Aí eu conheci a tal da Jocum Vila. Você conhece a Jocum Vila? Que era conhecida como Vila do Louvor. Vila do Louvor, sim. Aí então vinham os missionários da vila na igreja. Mano, ficava apaixonado. Pô, missionário fazendo música legal.
Eu falei, mano, é isso aí. E foi. Aí foi. Aí como a gente começou a entrar em contato com a Jocum de Cuiabá, né? Do Alex lá. E, mano, essa chama começou muito mais, né? Mas, cara, a gente nunca tinha pensado, eu e a Lady, que a gente ia vir pro UK. A gente queria ir pro Minnesota. Fazer escola de inglês lá. O rolê não deu certo. Mas sempre teve esse negócio, cara, música, a minha esposa apaixonada por fotografia, design, como é que a gente pode usar essas duas ferramentas Uau. em prol do reino de Deus. Aí, mano, a gente descobriu, a gente tava lá na vila, a gente fez nossa escola de TED, né? Escola de treinamento discipulado. Aí eu fiz a escola de louvor também com a Jocum, com a vila. Aí lá, durante esse segundo semestre, mano, a gente descobriu que a escola que a gente ia fazer inglês em Minneapolis cancelou. Eu falei, e agora? A gente vai pra onde? Aí tinha um outro rapaz lá, Bruno, tava lá dando aula. E aí ele falou assim, cara, vou fazer inglês lá na Jocum em Harpenden, na Inglaterra. A gente queria fazer inglês mesmo, né? Eu falei, cara, vamos ver a possibilidade, né? A gente entrou em contato, fomos aceitos, a gente veio pra cá. E a gente veio, a nossa intenção era ficar 2 anos. Ficamos 2 anos. Mas aí, cara, minha esposa teve um sonho muito louco mesmo. Ela me sonhou que a gente tava numa catedral. E nessa catedral ela via pilares enormes. Uau. E nesse sonho os pilares estavam caindo assim, ó. A gente pegando fogo ao redor da gente. A gente não se queimava. E a gente tinha força para botar os pilares de volta. E também ela enxergou um monte de gente jovem fazendo a mesma coisa, botando os pilares da igreja de volta. Preacher. Aí ela ficou assim, tá, que rolê, que sonho muito doido. Aí, mano, ela foi pra Londres com a amiga dela. Aí elas passaram lá na frente da St. Paul's Cathedral. Que é lindíssima. Mano, na hora que ela passou lá na frente, cara, ela começou a chorar. Uau. Num tanto, que ela falou, isso aqui é os pilares do meu sonho. Uau. Aí ela entendeu. E UK. Uau. Realmente, é o UK, o nosso chamado. Aí vocês entenderam que vocês iam ficar, então. É isso aí. Depois, cara, ficamos, a gente começou a servir aqui na igreja. Em outras igrejas, a gente também fez projetos com a Vineyard Worship também, já. E a gente começou a servir aqui na igreja, eu servia como baterista e tal. O antigo pastor de louvor, que era o Sam Lane. Tem muita gente gente no Brasil conhece ele. Bem conhecido. Samuel Lane, é. Sou um big fan. Ele era o pastor de louvor antes aqui. Então muitas músicas do Brasil que a gente canta lá foram escritas nessa igreja. Uau. E também, sabe a música? Cara, olha só, sabe aquela música? Te dou meu coração. Foi escrita por um amigo do Sam, chamado Mark James. Essa música foi escrita lá na base da Jocum, em Harpenden. Uau. Uau. Aí, cara, então tem muita legacy, né? Tanto aqui nesse chão aqui dessa igreja, e tanto quanto na base da Jocum, em Harpenden. E o Sam Lane escreveu a Quando Lindo És, né? Não posso viver Nossa, sem musicona, ti. velho. Então, mano, tem muita história, né? Então, aí, quando o Samuel decidiu seguir a vida e fazer outra coisa, aí a igreja me convidou pra ser pastor de louvor Que lindo. aqui na igreja. Cara, isso é muito louco, velho, porque é como, tipo, vocês três foram chamados por igrejas, querendo ou não, históricas que fazem parte da nação. Sim. E como estrangeiros, mano. Tipo assim, eu acho que isso também mostra que talvez a gente quer falar isso mais pra frente em outros episódios, como aquela lenda de que, o europeu tá fechado, o europeu não sei o que. Cara, olha isso aqui, tipo, tem 3 brasileiros que, tipo assim, estavam aprendendo a língua, aprendendo a se virar, que tipo, mano, vem, lidera isso aqui pra gente. Mano, eu fui Tipo, abraçado. exato. Total. Eu ia falar isso agora. A pessoa que ela vem querendo servir a nação e preparada pra servir a nação, cara, eu não me lembro de ver alguém que veio preparado, falando inglês, cara, e veio aqui realmente pra servir, falar assim, cara, eu vou me submeter ao que vocês fazem, mesmo que talvez não seja minha parada da forma que eu gosto, mas eu vou me submeter e servir vocês. Cara, eu não me lembro de, pelo menos nos meus ciclos, de alguém chegar na nossa igreja e fazer isso e ele não ser bem aceito. Geralmente a galera chega e fala assim, cara, se é isso mesmo, vem pra perto. Agora também já vi muita gente ser rejeitada porque, cara, chega, não fala inglês, não tá preparado, não... Eu ia até falar uma parada, acho que o intuito da gente estar fazendo esse podcast aqui é bem apresentar as nossas experiências, né? Acho que, mas também tentar incentivar as Encorajar, pessoas, né? a esse movimento de missão, principalmente no nosso contexto, que é o contexto europeu. Mas eu acho que
pelo menos pra mim, o que eu tenho aprendido muito é vir sem orgulho. Tipo Total. assim, Sim. eu vou mudar aquele lugar. Não. Cara, no Brasil, é que eu acho que vocês estão aqui 10 anos quase, todos vocês. Mas é o movimento, essa parada de ir pras nações, tal. Cara, isso é muito antigo. Tipo assim, eu lembro desde que eu converti essa parada. Não, o Brasil é um celeiro de missionários. Provavelmente vocês já ouviram isso aí. Só que eu acredito que isso foi virando um orgulho também, assim, brasileiro... Falando, eu acho que um pouco dos latinos no geral, mas vou falar do brasileiro, que é o nosso país, né? A gente ficou muito orgulhoso, mano. E aí eu acho que a gente vai pras nações, tipo assim, eu vou mudar aquele lugar. Aí chega, não, é que eles são tudo frio, eu preciso trazer o fogo. Tipo assim, cara, aí você chega muito arrogante, tipo... Total. E uma coisa que eu sempre falo pra galera lá no Brasil é tipo assim, cara, sei lá, imagina que um cara da Venezuela, ou do Chile, ou da Argentina vem pro Brasil e fala assim, não, eu vim trazer o fogo da Argentina pro Brasil porque o Brasil tá morrendo. Cara, a gente ia receber o cara? Total, não ia não, receber o total que cara, não. sabe? Então, tipo assim, eu acho que até o fator da gente querer aprender a língua e tal, mostra humildade. Tipo assim, gente, a gente tá aqui pra servir vocês, a gente tá aqui pra, sei lá, ensinar, sabe? Eu acho Total. que, sei lá, acho que isso mostra Sim. muito, assim. Olha, e fala pra gente um pouquinho do como você sentiu o chamado pro UK aqui. Pro UK específico foi uma loucura, mano, porque tipo assim... Você poderia ter ido pra qualquer país também, né? Cara, assim, foi uma loucura porque eu sou o primeiro cristão da minha família. E aí eu já era apaixonado em música e tal, mas a música pra mim sempre foi tipo um grito de eu quero expressar o que eu sinto, tá ligado? Quero expressar a minha ideia do mundo. Então eu sempre escrevi, sempre gostei de escrever no geral, assim, sempre tive uma facilidade de liderança muito forte. Aí eu me converti, beleza. Aí minha mãe, praticamente junto comigo, começou a vir pra igreja também na mesma época, meu pai e tal. Beleza, encurtando bastante, fui pra faculdade. E aí na faculdade, cara, depois que eu tive um encontro com Deus muito profundo num evento chamado Fogo e Glória em BH, com a galera da Adoração Extravagante, assim. Eu fui pra faculdade e na faculdade... Eu conheci a galera do Bola de Neve, galera do Dunamis Pockets, o Eduardo... Barreto ou Nunes, não sei como é que ele se chama agora, mas eu conheci ele como Eduardo Barreto, na faculdade, que ele é pastor da Zion Lisboa. E, cara, muita gente na faculdade, tipo, era tudo junto ali no Mackenzie. Conheci o Gabriel Cantarino, que virou pastor comigo na mesma igreja. E ali a gente começou, cara, a viver muita experiência com Deus, assim, sinistra, assim. A gente começou a ver muita gente sendo curada na faculdade, muita gente vindo pra Jesus e tal. Resumindo, depois de uns anos a gente já tava liderando uma parada chamada One, que no começo era o One Mackenzie, virou One Ministry. E um dia eu, Canto e a Bruna, minha esposa, a gente tava orando. E a minha esposa teve uma visão. E essa foi a primeira vez que a gente teve contato com, tipo assim, caraca, Deus tá chamando a gente pras nações. Que ela teve uma visão e ela via USA, Brasil e Europe, num geral. E aí esse triângulo, meio que depois, uma seta pro Middle East. E, cara, crescendo e tal. E aí, depois de um tempo, minhas músicas começaram a ficar muito conhecidas, as igrejas começaram a crescer e tal. Então, tipo assim, na minha cabeça cara, eu vou viajar pra esses lugares... Eu vou ajudar a plantar igrejas, mas eu vou ficar no Brasil. E, cara, eu comecei a escrever música porque eu não aguentava mais a galera traduzindo música. Então, tipo assim, brasileiro, tá ligado? Eu sou brasileiro, eu tenho orgulho de ser brasileiro, não vou sair, não vou embora, esse é meu lugar. Só que, cara, por isso que quando eu tava voando pra Lisboa e Deus falou comigo, no começo eu achei que eu tava só empolgadão, assim. Porque eu falei, cara, não, tipo assim, não faz sentido. E, mano, eu tava literalmente no melhor momento, assim. De tudo. E aí cara, eu e a Bru, a gente brinca que a gente escutou um sussurro de Deus. A gente não teve uma visão, uma parada. Queria ter tido, assim, mas não foi com a gente. A gente simplesmente teve um sentimento. Tipo assim, eu lembro que eu tava em Paris e aí eu não tava entendendo nada que ninguém falava, porque é francês, né? E eu desesperado, porque eu já tava orando
Deus, onde você me quer na Europa? Aí eu tava em Paris, tipo, desesperado, me sentindo mó mal. Falei, mano, meu Deus, cara, como é que eu vou fazer aqui na Europa, não sei o quê. E aí, naquele mesmo final de semana, eu voei pra Londres. Quando eu cheguei no London City, mano, eu simplesmente, sei lá, eu falei, mano, é aqui. Deus quer a gente aqui. Então, tipo assim, comigo e com a Bru, foi uma parada de... Nunca pensei, nunca imaginei, mas Deus queria isso, assim. Então, hoje a gente sente que a gente vai ficar em UK por um tempo, mas com certeza a gente sabe que UK não é só isso, entendeu? Nosso olhar é muito para a Europa, no continente europeu num todo, assim. E aí, mas de novo, assim, a gente veio para servir, a gente não veio para... Até porque, cara, eu acho que isso é um privilégio que eu tive, e que a gente tem como família, que eu acho que aquele sonho da molecada da igreja de estourar, não sei o que, a gente viveu isso. Então, tipo assim, eu acho que isso livra um pouco a gente já de tipo, cara, não é tudo isso, eu quero me envolver com a coisa real, entendeu? Então, tipo assim, e a coisa real, igual ele acabou de falar, cara, meu pastor local, quem que é o pastor local do Dudu? Ninguém sabe, mas o cara é real, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que é isso, assim, basicamente foi assim, foi... Não, muito legal. Acho que até pra gente aprofundar um pouco na ideia do reverso, né? Então, a primeira igreja... Lógico que a gente foi colonizado por portugueses, então a igreja católica veio pro Brasil, né? Sim. Mas a primeira igreja evangélica protestante que foi plantada no Brasil foi por um escocês. O cara era um físico, Robert Reid Calley. E se eu não me engano, a igreja que ele era presbiteriano, mas a igreja presbiteriana não enviou ele, foi a igreja anglicana. Então, imagina que a história que a gente tem, mano, com o UK. Tipo assim, esse cara foi pro Brasil, e não só no Brasil. Ele plantou igrejas em Madeira, fez um trabalho em Portugal, mas ele plantou uma igreja de língua portuguesa no Brasil. Ele não plantou uma igreja inglesa no Brasil. E aí eu acho que é onde a gente chega... Duas coisas, né? A humildade da gente entender que, como missionários reversos, que isso é um conceito não só teológico, mas missiológico. De que nós somos evangelizados por essas nações e nós estamos agora retornando porque é como pais, é como os filhos voltando para os pais. Né? Se eles tinham muitos missionários, estavam enviando muitos missionários, agora a gente tem a honra, né, de poder voltar e servi-los. Verdade. Então, mas nós não somos os únicos, né? A igreja, cara, a gente fala o sul global, né? É um conceito missiológico. O sul global está voltando para essas nações, né, do oeste, do ocidente, e isso é muito legal. E com relação a se preparar também, se você tem um chamado missionário, se você entende que o Senhor está te chamando, que algum dia você vai para alguma nação, cara, aprenda o idioma do local já. Não espere chegar. Acho que o Dudu compartilhou um pouco que eles penaram um pouquinho o primeiro ano. Nossa, mano, demais. Mas, cara, esse é forte que ele falou. O pior momento do meu casamento. Então, assim, afetou áreas. Eu lembro que eu sempre gostei intenso, de. Eu sempre você gostei de chegar inglês. sem falar a língua é muito intenso. Por causa de mesmo música estudando e tal. a vida inteira, você chega aqui é outro rolê. Exatamente. Porque, cara, Sim. Mano, eu fiz o teste de inglês antes de vir. Então, teoricamente, eu era fluente. Wilds. Eu tive que fazer Mano, também. eu cheguei aqui e falei, cara, que é isso? Eu não sei resolver a conta de gás, mano. cheguei em Leicester, a mulher, you're right, mate. O que você falou? You're right, mate. Ó, eu tinha um amigo que me falava, cara, você quer aprender inglês? O seu celular muda pra inglês. Vê Total. filme com legenda em inglês. Sei lá, assiste BBC, CCN. Mano, Ou tipo assim, coisas- você tem que ficar um psicão, ou assim. coisas que você gosta no YouTube, tudo em inglês. Então assim, é uma dica boa que me deram e eu dou pra vocês. Se vocês simples querem e um dia... efetiva, né? Eu lembro no dia que eu cliquei assim, ó, que eu usava, eu já olha como é que você é louco. Estudei inglês a vida inteira, falava inglês, entendia, então só que eu sempre pensava pra falar. E era sempre uma dificuldade pra escrever e tal. E eu lembro desse dia, gente, eu tava no escritório, na igreja antiga que eu trabalhava, e aí a gente tava conversando, e eles me pediram pra mandar um e-mail, e eu mandei um e-mail na hora e tal. E aí de repente eu caí na real e falei assim, cara, eu até agora o dia inteiro eu falei e eu não pensei em português. Ligado? Você pensou em inglês. E aí muda uma chave em você, porque, cara, aí tudo vira natural. É isso E aí. aí você perde aquela. Aí você tem confiança pra falar, você não fica desconfortável. E você para de ter medo. E eu acho que a parada mais louca de outra língua, né? E qualquer outra língua que você aprender,
no começo tem sempre aquele medo de, o que eu vou falar errado. Cara, ele tem que falar errado. Fala errado tem que mesmo, chegar e vamos falar embora. errado. Tem que chegar e falar. falar, Até hoje, morando aqui há anos e anos e anos, cara, às vezes eu mando um gafe no meio de uma normal, pregação. nunca vai ser sua primeira É língua. quando você dá nunca aquela vai ser. risadinha, né? Ai, não entendeu nada. Eu não Mas pelo menos consigo. tamo Cara, lá. nunca vai ser sua primeira Nunca, língua. e não tem nunca. como. Não vai ser, mano. E eu acho que é realmente falar, cara, igual teve uma época da minha vida que eu tive que chegar nessa conclusão. Aqui, eu nunca vou ser um britânico, eu vou ser sempre um imigrante. Independente do acento, eu nunca vou ser. Tem coisas que você nunca vai ser. Tem coisas da cultura deles que eu nunca vou entender. Mesmo morando aqui a minha vida inteira. Tem coisas da minha cultura que eles nunca vão entender. Exato. E Cara, na Tem verdade, saudade. sabe o que que é? A gente é uma terceira categoria. Porque a gente saiu do Brasil, então a gente nunca vai voltar 100% assim, Ser brasileiro. só É. brasileiro, porque a gente já saiu. É. E a gente nunca vai ser britânico. Então a gente é uma terceira categoria que a gente, quando volta pro Brasil, tipo, às vezes não quando chega entende no Brasil, muitas a gente chega piadas. no horário certo. Vem pra cá também. A gente tá Então lá. é isso, e é isso aí, tá valendo. É igual hoje, né, Pedro Neto? Exatamente. O culto vai começar 6 da tarde, a gente chega lá o quê? 6 da tarde. Aí o culto começa às 6h40. De boa. Mas é de boa, gente. Mas É isso aí, né, mano? acho que o primeiro episódio é Eu isso. acho que é isso aí, galera. Acho que Cara, manda um reverso- beijo pro pessoal. É, Olha, manda eu quero mandar um beijo aí pra, especialmente aí, Maria Bethânia, João Pessoa, minha tia da escola, que Deus te abençoe. Valeu. Valeu. Isso aí, gente. Guardem o segundo episódio. Tá vindo. Deus abençoe. Abraço. Tchau, tchau. Não tem Maria Bethânia, não. Cara, eu tava desesperado com o Dudu assim, mano. Ô, Dudu, para de Eu comer esse falei, já microfone, devo pô. até falei, mano. Caraca, mano.